Pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante de uma forma biológica. Vamos falar sobre Deus, fé e como colocar a fé em prática. Primeiro, eu gosto de definir o que é Deus. Quando eu falo de Deus, as pessoas elas já têm uma série de preconceitos com relação a isso. Deus está muito relacionado a uma religião. Então aqui a gente não vai falar sobre religião, vamos falar sobre a essência, Deus. E quando eu falo de Deus, eu gosto de dizer que é só um nome. Você pode chamar então Deus de universo, fonte, energia, o Senhor, Pai, como você quiser. É um nome. E quando a gente fala sobre Deus, a gente fala que tem aquele ditado bíblico, não é? Onde diz que não existe uma folha que caia na terra sem o saber de Deus. E aí a gente vai imaginar que Deus, como nós seres humanos, é uma pessoa que fica no computador, mexendo ele, aperta o botão, caia esta folha desta árvore agora. E você para e pensa e você fala, cara, isso é impossível. Só que isso é muito interessante, quando a gente pensa em Deus como ser humano, já não faz muito sentido, né, falar sobre Deus. Então a gente tem que desassociar essa imagem. E aí outro ponto que é interessante quando a gente fala, cara, por que Deus vai se importar com a queda de uma folha, entende? E aqui eu gosto de dizer que quando uma pessoa me pergunta sobre Deus, eu gosto de definir ele da seguinte forma. É uma consciência, é uma inteligência que existe há bilhões de anos atrás. E ela está presente aonde na nossa vida? Ela está presente no nosso DNA. E quando eu falo que uma folha cai da árvore tem a sabedoria de Deus, é que aquela folha chegou no momento geneticamente dela cair. E por isso ela cai. Quais exemplos eu gosto de dizer que Deus existe? Por exemplo, quando você nasce, você precisa aprender a respirar, você precisa aprender a digerir a comida, você precisa aprender a cicatrizar um dedo que você corta. Uma das coisas mais fantásticas do nosso corpo é a capacidade de nós formarmos outro ser igual a nós. E um dos exemplos que eu posso destacar, que é um dos mais maravilhosos, é a nossa formação. Então, quando a gente gera um outro ser humano, eu gosto de dizer que a maior prova que Deus existe é que nós estamos aqui. Gente, quando a gente se forma então no nosso processo embriológico, a gente passa cerca de 3,5 bilhões de anos de evolução em apenas 60 dias. Exatamente. Então, desde um óvulo fecundado que se assemelha a uma bactéria até um ser humano completamente formado, a estrutura, os dedos, você passa 60 dias. Isto são bilhões de anos de evolução. E eu posso dizer, cara, isso é uma obra divina. E quando a gente fala sobre Deus, aí vocês me perguntam, tá Adriano, legal, eu compreendo que existe uma consciência que rege todo o sistema e você nomeia isso de Deus. Verdade. Mas aí a pergunta, para que reconhecer Deus? E a resposta é, por conta da fé. E aqui eu gostaria de abrir um adendo rápido. O que eu gosto de dizer, fé é a essência onde você acredita neste eu maior, nesta consciência que rege o universo. Ponto. A outra coisa a gente fala sobre religião. Religião, para mim, é o seguinte ponto. É uma escrita divina que foi interpretada por um ser humano. Logo, quando eu tenho a mão quando tem o dedinho de um ser humano, eu gosto de dizer, aquilo já não é mais divino, aquilo é a interpretação, aquilo já é humano. Então, dizendo isso, eu gosto de usar um termo no desenho humano que fala assim, que nós estamos aqui por uma jornada, a jornada da vida. E o nosso corpo é o nosso carro, que vai nos proporcionar então seguir nesta jornada. E a pergunta que eu sempre gosto de fazer para os meus pacientes quando eu falo sobre desenho humano é, quem é o motorista do seu carro? E a maioria das pessoas erra a resposta. Dizem que sou eu. E essa resposta está errada. E eu digo, quem é o seu motorista? É Deus. É uma consciência maior que rege todos os processos. Olha para a sua vida, quantas coisas aconteceram que você não gostaria que acontecessem e elas aconteceram. E quantas coisas você não gostaria que aconteceram e elas aconteceram e foram melhores do que você imagina. Você não controla a sua vida. E aí vale uma pergunta, o corpo é o carro, Deus é o motorista. E a nossa mente, o que ela é nesse esquema? E a resposta, a mente é o passageiro. E aqui a gente entende qual é a função de Deus. É de nos guiar nesta vida, na jornada da vida. E qual é a função da mente como mente? E a primeira resposta é, como todo bom passageiro de uma jornada, a mente deve curtir a viagem. Esse é o primeiro grande ensinamento que a gente tem. E é interessante, quando a mente ela tenta ser o motorista, ela causa a viagem. E aí imagina você então dirigindo um carro, e aí você tem um passageiro, e aquele passageiro fica te infernizando. Fala, não, vamos por esse caminho, vamos mudar de caminho. Não, por que você está indo tão rápido, ou por que você está indo tão lento? Presta atenção, toma cuidado. E a viagem vira um caos. E aí eu digo, graças a Deus que é Deus que está no volante, porque senão ele já teria jogado a gente para fora faz muito tempo. E eu falo, se a gente também estivesse no volante, a gente bateria o carro na primeira esquina.
Como assim? Imagina que, então, que no momento que você aprende a dirigir, você tem que então pisar no freio, pisar no acelerador, pisar na embreagem, dirigir, dar seta, prestar atenção em todas as coisas. E o nosso corpo é dessa mesma forma. Imagina a nossa mente tendo a necessidade de controlar a nossa respiração, a nossa pressão arterial, o nosso pH do sangue, todos os nossos sistemas. A gente muito provavelmente ia esquecer de alguma coisa e a gente ia morrer. Então, graças a Deus que Deus está no volante. Então, quando a gente entende que Deus está no volante e como passageiro nós temos que curtir a viagem, então vale a pergunta, qual o real propósito da vida? E essa pergunta é muito interessante. E a resposta é escolher para que lado olhar. E a gente deve ter fé no nosso motorista e deixar ele guiar para onde ele tiver que ir. E aí o nosso livre-arbítrio, no final das contas, comumente, não é escolher para onde nós vamos, mas sim escolher como nós vamos olhar aquele processo. Então, resumindo, quando Deus está dirigindo a sua vida e Ele coloca você num caminho onde te traz desafios, problemas, dificuldades, você comumente tem apenas duas opções: escolher passar por aquilo olhando por um lado positivo ou por um lado negativo. E quando você olha por um lado negativo e você não tira bons proveitos, você não cresce, você não evolui, Deus dá a seta, pega o retorno e volta e faz você passar por aquilo até você aprender. Então, curta a viagem. Segundo, tenha fé no seu motorista. Terceiro, agradeça. E esse talvez seja o grande desafio. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito, tem um porquê. E você agradecer já faz com que você encare aquilo de uma forma positiva. E talvez o terceiro grande ponto que nós como mente devemos fazer é: se pergunte quando algo estiver acontecendo, o que eu devo aprender com isso? Quando a gente tem todos esses conceitos, a gente entende a importância de Deus como motorista da nossa vida e que nós devemos ter fé para que Ele possa guiar a nossa vida e que nós possamos então colocar esta fé em prática, reconhecendo que nós estamos aqui para curtir a viagem, nós devemos ter fé no nosso motorista, nós devemos agradecer e nós devemos sempre nos perguntar o que eu devo aprender com cada situação da minha vida. Muito obrigado pela atenção. Se vocês acharam isso interessante, postem aqui, façam comentários, é um prazer responder. Esses pontos, esses conteúdos, essas formas de encarar a vida, se vocês acharem interessante, a gente aborda no curso A Natureza da Cura. Se vocês quiserem mais informações, link na bio. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.